Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos continuar com o término desse capítulo que fala sobre a população, né? E nós vamos ver um pouquinho da estrutura dessa população que nós temos no Brasil. Então, aqui na página 178 de vocês, abaixo, né, das atividades, nós temos aqui as seguintes características, né, sobre a estrutura etária, ou seja, a estrutura pela qual a população ela pode chegar, né, tanto no âmbito masculino como feminino, né, e tem aí, para a gente entender sobre isso, né, a expectativa de vida em que essa população vai evoluindo, né? Nós fizemos alguns relatos anteriormente sobre que processo foi ocorrendo com a modificação da pirâmide etária, né, que a pirâmide ela serve como um gráfico para mostrar essa evolução da população de acordo com a fecundidade, com a natalidade, com a mortalidade e essa expectativa de vida em que a população pode chegar. Então, são diversas maneiras que um país ele acaba sendo analisado, ou uma região, ou um estado. Então, nós temos aqui, desde 1970 até o ano de 2000, né, uma das evoluções que essa pirâmide etária brasileira ela foi sofrendo, onde o número, que é a base dela, representando o número de nascidos, e conforme a pirâmide vai subindo, né, até chegar ao topo dela, são as idades mais avançadas, tanto de um lado representando mulheres e do outro lado representando os homens. Então, nós temos aqui a característica que mostra, né, que na década de 70, né, o número de filhos, né, por mulheres era muito maior, porque temos aqui a quantidade de nascimentos muito grande. Embaixo, o topo dela estava bem estreito e a base bem larga, né, coisa que foi modificando até chegar ao ano de 2000 e, né, uma pirâmide mais atual do ano de 2020 já modificou um pouco mais ainda. Então, nós temos aí essa característica, né, que representa aí, né, essa evolução. Nós temos também, deixa eu voltar aqui, nós temos também, né, fazendo uma comparação entre as pirâmides brasileiras, a gente pode destacar esse parágrafo, que ele vai dizer que, né, ocorreu e a gente pode perceber um envelhecimento progressivo da nossa população, segundo os dados do censo de 2010. Claro que em 2010, né, em relação a essa pirâmide de 2000, muita coisa já foi alterada. E para de 2020, mais ainda, né? Então, essa elevação da longevidade, ou seja, as pessoas vivendo mais, ela está associada, né, à queda também das taxas de fecundidade e natalidade, que fizeram com que diminuísse a participação de crianças e adolescentes na composição da pirâmide. Então, é todo um processo, como vimos aqui na estrutura dela, de base, o corpo dela, que é a parte do meio, e a parte do topo. É todo um processo de transformação que ela vai sofrendo ao longo do tempo, de acordo com as características da sociedade, da população, né? Então, também aqui, mais embaixo, né, nesse parágrafo aqui, até esse ponto, nós podemos dizer que, né, observando essas pirâmides, notaremos que a distribuição da população, né, a distribuição da idade etária, da idade da população brasileira, e a quantidade de jovens a partir de 1970 começa a cair, né, a ponto de, em 1991, as crianças e adolescentes até 14 anos
né, representarem apenas 34,73% do total da população. E o número de idosos com menos de 65 anos, em 91, era igual a 4,3. E em 96, esse dado ascendeu para 5,37. Então, são muitas transformações que acontecem ao longo do tempo. As pessoas começam a ter, né, mais planejamento familiar, pensando justamente nas suas condições financeiras. Então, existe aí uma transformação na pirâmide graças a alguns fatores que são muito relevantes. Podemos afirmar que o Brasil encontra-se na fase final de estágio de transição de um país jovem para adulto, o que os demógrafos chamam de bônus demográfico ou janela demográfica, ou seja, apontando que hoje o nosso país encontra-se, pelo menos do ponto de vista teórico, numa situação etária ideal para o desenvolvimento econômico até 2050. O que isso significa e quer dizer? É que ele, tendo uma grande força de mão de obra, é sinônimo, né, de ter a maioria da sua população disposta a trabalhar e não pagar tantas aposentadorias e gastos com o INSS, ele vai conseguir evoluir economicamente até 2050 bastante. Aí depende da política interna, que entram as questões aí, né, que às vezes ficam a desejar, como casos de corrupção, casos de desvios de verbas, que impedem o crescimento do país. Mas se tirarmos essas coisas, o Brasil ele tem perspectivas, né, a geografia que está mostrando para a gente isso, que ele pode ir além, ele pode ir adiante, graças a essa perspectiva de ter uma boa concentração, né, de um bônus demográfico, uma janela demográfica, que vai favorecer aí a quantidade de força de mão de obra para os trabalhos. Bom, temos aqui essa pirâmide de 2010, né, e percebemos que a base bem mais estreita e essa quantidade de força de mão de obra aqui, indo dos 14 anos, né, até os 54, ou até mesmo até os 60 anos, com uma quantidade de pessoas favorável para esse crescimento. E, né, aqui é uma comparação entre, né, a pirâmide de 1960, em que tínhamos essa proporção aqui, né? Então, contudo, um dado deve ser levado em consideração: o ritmo do envelhecimento da população brasileira, que ela apresenta-se mais acelerado do que os seus diversos países europeus. Se hoje possui 8% do total de pessoas com mais de 65 anos do total dessa população, em 2030 possuiremos aproximadamente 15%. Esse fato deverá obrigar o governo brasileiro a investir mais em quê? Em saúde de idosos, em previdência social, em lazer, como a iniciativa privada para investir em requalificação profissional, né, para entrar no mercado de trabalho, como já tem acontecido muito. Hoje até mesmo nós podemos notar isso em alguns supermercados que fazem escalas no fim de semana para pessoas da terceira idade estarem trabalhando, né? Claro que agora, atualmente, com essa pandemia, se tornou mais difícil essa situação. Mas em muitos comércios, muitas áreas de atuação empregatícia, ela tem feito essa questão aí de fazer uma introdução, né, que eles pagam até salários menores, mas inserem, né, a força de mão de obra da terceira idade, né, na economia do país. Bom, a perspectiva aqui de 2050 seria aí, ó, uma população, né, que até está marcando de 65 a 69 anos e chegando a 80 anos ou mais, com uma proporção bem grande. E, é claro, o número de mulheres sempre maior. A perspectiva feminina é de ter longevidade maior do que a masculina.
de viverem mais do que os homens. Bom, leiam com atenção, né, aqui na página 181, né, esse texto que é Geografia em Casa, como o ser humano envelhece, que mostra aí algumas curiosidades e algumas coisas, inclusive até com associações, né, ao envelhecimento do ser humano com o DNA e a própria matéria de ciências, que dá, né, bastante detalhes sobre essa questão aí do envelhecimento, que todos nós, um dia, né, estaremos lá, sim, se Deus quiser, envelhecendo e pensamos em envelhecer também bem, né? Bom, no cenário 4, que está finalizando quase aqui esse capítulo, ele vai mostrar sobre a estrutura da população economicamente ativa, que é a PEA. Quando ouvir falar nesse termo, PEA, sabe que é população economicamente ativa, né, de algum país. Então, o IBGE, vou até dar mais um zoom aqui para ampliar e destacarmos esse parágrafo. O IBGE, a população PEA, é o conjunto de pessoas, pode cair até alguns exercícios aqui do livro, que trabalha ou estão à procura de um emprego e constituem a potencial de mão de obra que pode ser absorvida pelos setores produtivos da atividade econômica. São 3 os setores produtivos, né? Temos o primário, que agrupa todas as atividades urbanas, como agropecuária e extrativismo, caça, pesca e coleta de minerais. O secundário, que é uma matéria que, inclusive, relembrando do 6º ano, que envolve todas as atividades de transformação, como indústria e construção civil, e o setor terciário, que compreende todas as atividades de prestação de serviço, comércio, como educação, transporte, administração pública, privada, bancos. Contudo, esse setor deve ser dividido em formal e informal. Por quê? Alguns trabalhadores desse setor terciário não possuem carteira registrada, né? Eles não possuem assim um desconto com o governo. Então, eles são chamados de trabalhadores informais, né? E, inclusive, o setor terciário, em qualquer parte no mundo, é o setor que mais cresce na economia mundial. É o setor que mais emprega, é o setor que tem maior diversidade de atividades econômicas ligadas a ele. Então, a gente pode destacar aqui que, segundo os dados do IBGE, a população econômica ativa do Brasil, né, o PEA, chegou em 2010 a 79,3 milhões de pessoas. Nós sabemos que nós temos quase ultrapassando aí os 200 milhões de pessoas, né? Então, nós temos aí, né, quase chegando à metade, 56,5% do total de habitantes do país. Deste total, porém, cerca de 71,6 milhões apresentam alguma ocupação e aproximadamente 7,6 milhões, que daria 9,6%, estavam desempregados e aí buscando, né, a fonte de renda, que seria o emprego. Então, isso aí é a situação e o panorama do nosso país em relação a essa população que trabalha, né? De forma formal, mais uma vez dizendo, e de forma também informal. São essas duas questões que existem aí. E aí o setor terciário, ele sofre com uma coisa que ele está mostrando aqui, no finalzinho aqui do parágrafo, que é o que chamamos de inchaço do setor terciário. Porque muitos
muitos trabalhos informais, inclusive alguns deles que nem reconhecidos são, acabam inchando o setor terciário, ou seja, ultrapassando, né, as perspectivas. E ele cita alguns exemplos aqui, como o próprio, né, vendedores em semáforos, né, no trânsito, que vendem alguma coisa, guardadores de carros, né, ambulantes nas ruas da cidade. Então, acaba gerando ali o acúmulo muito grande de mão de obra de pessoas que poderiam estar produzindo no setor formal, pela falta de emprego, ou falta de oportunidade, falta de estudo também, para se estar qualificado e entrar em alguma área produtiva, formal, ele acaba gerando esse inchaço no setor terciário. Tá? Bom, depois vem algumas atividades e aqui no cenário 5, para a gente terminar, né, a desigualdade na estrutura social, ou seja, existe, né, uma grande diferença, né, de salários, uma grande diferença de qualificação, uma grande diferença entre cor de pele. Então, existem diversas questões que são desigualdades na estrutura social. Então, o censo de 2010 no Brasil, né, o número de mulheres é maior que o número de homens, como já tinha falado. Do total da população, são 98, mais de 98 milhões são mulheres e 93 milhões são homens. Ou seja, 50,8% mulheres e 49,2% de homens. Né? Então, com isso, a taxa de masculinidade indica que para cada grupo de 96,9, vamos botar 97 homens, existem 100 mulheres. Tá? Então, é uma proporção em que esses dados, né, são resultado da maior longevidade feminina, como eu tinha falado na pirâmide etária lá em cima, que as mulheres acabam vivendo mais do que os homens. Isso não é o professor que está falando, são os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que faz essa análise e monta esse gráfico. O censo ele serve para isso, através dos cartórios, registrando nascimentos e óbitos, e aí ele consegue registrar e ver ali que realmente existem mais números de homens morrendo mais cedo do que números de mulheres. Então, as mulheres vivem mais. Então, nessa situação, há uma condição aí, que é uma condição de desigualdade. Por quê? Mesmo com todo avanço nesse setor do trabalho, da mulher no mercado de trabalho, elas ainda recebem salários menores, né, de uma forma bem injusta, às vezes ocupando a mesma função do homem. Então, isso prejudica, né, o grupo feminino, isso prejudica também, né, a própria economia do país, que não tem uma visão mais igualitária, e sim uma visão preconceituosa e também, né, mexe na estrutura social do país, acabando interferindo aí e gerando uma desigualdade, que não é algo positivo. Se o nome já está dizendo desigualdade, é desigual, já é ruim. Então, já provoca problemas, né, para o país que deveria atuar e agir com outras visões sobre esses assuntos, melhorando, né, essa situação e transformando uma situação em mais uniforme. Né? A gente pode até destacar aqui que acontece que esse fato não é uniforme sobre todo o espaço brasileiro, sendo a maior proporção de mulheres nas áreas de imigração, onde homem parte em busca de melhorias de vida, deixando a mulher e os filhos. Fato típico de vastas áreas do Nordeste semiárido, que também é outro fator que acontece, só para ilustrar, né? Ainda tem essa questão da mulher
ficar com as crianças e o homem partir para a busca de melhores condições de vida. Um lugar que muito acontece isso é no Nordeste semiárido, onde tem muita seca, e aí acaba acontecendo isso. E em áreas de fronteiras também, como áreas de Roraima, Acre, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, entre outras. Existe aí o maior quantitativo de homens, né? São as áreas de imigração. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final deste capítulo, né? Que depois vocês vão fazer as atividades, né, que finalizam esse capítulo que fala sobre população. Temos aqui segundo sexo entre 2003 e 2011, também outra questão para análise, né, entre distribuição da população, né, e aí a ocupação tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Né? A gente percebeu aqui que na idade entre 25 e 49 tem maior quantidade. Nas outras, não. Ou é igual, quase igual, ou é menor a participação feminina. Né? E também, aqui na página, que é a página 187, também temos outro gráfico dizendo sobre o rendimento do trabalho por sexo, né? E aí temos aí os homens ocupando os maiores salários e as mulheres menores salários. E aqui mulheres em chefe de família, né? Por não dar certo em casamentos e elas assumem as crianças e ficam com as crianças. E então ela acaba se tornando ali o pai e a mãe fazendo um papel duplo. Então existe uma proporção aqui bem grande, né? E ela cresceu de 2000 para 2010 muito, né? Apresentando aqui 37,3% de mulheres que chefiam as suas famílias. Bom, depois virão as atividades também para finalizar, né, este capítulo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Na próxima aula, vamos dar seguimento aí com mais atividades para vocês. Tá? Um abraço e até mais.